A morte do empresário Adalberto continua sendo um verdadeiro mistério. O segredo para desvendar a morte de Adalberto está dentro desta escavação. Se prepara, pois vou entrar com você dentro desse buraco sinistro e tremendamente revelador. Com as informações que eu vou te mostrar, eu tenho absoluta certeza que vai mudar tudo o que você imaginou até agora. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime. A esposa de Adalberto foi pega de surpresa com a morte misteriosa do marido e vive dias angustiantes. Quando acabar tudo isso, todo mundo vai estar na sua casa com seus entes queridos. E eu vou estar aqui na minha casa, sozinha, sem meu marido. O sofá vai estar vazio. A minha cama vai estar gelada. Então, isso é muito difícil. A diretora do DHPP, a delegada Ivalda Aleixo, que comanda as investigações, disse que a principal linha de investigação nesse momento é a de que, ao cortar caminho em direção ao seu carro, Adalberto Amarilho Júnior tenha se envolvido em alguma confusão ao longo do trajeto. Veja no desenho esquemático que para ir embora do evento por onde chegou, ele teria que andar o percurso sinalizado em verde. A polícia acredita que Adalberto resolveu cortar caminho para andar bem menos e, assim, passou por alguma barreira e adentrou a pé na área onde tinha construção naquele momento. Não tinha nenhum pedreiro trabalhando, tendo em vista o adiantado da hora. Uma das hipóteses levantadas é que nesse percurso proibido a vítima possa ter sido interpelada por um segurança do evento e aí ter iniciado uma confusão que acabaria em sua morte. Conseguimos algumas imagens por onde Adalberto passou após tentar cortar caminho para chegar ao seu carro. O local é isolado, não tem câmeras de segurança instaladas e estava isolado em razão das obras que estão sendo feitas nessa área de terra. Outra notícia que saiu na mídia é que a vítima teria marcado um encontro para depois do evento de motos que participou. E o que tal encontro aconteceria em uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Outro ponto que traz ainda mais mistério ao caso é que a vítima encontrada no buraco foi encontrada sem calça e sem sapatos. Mas o mais curioso é que os pés de Adalberto estariam limpos, sem marcas de terra. Foi somente quando o corpo de Adalberto foi retirado do buraco é que a polícia constatou que ele estaria sem a calça, sem o par de botas e também, presta atenção, sem as suas meias. O que mais chamou a atenção é que a cueca usada por Adalberto não estava com muita sujeira, ou seja, estava quase limpa, sendo que os pés não tinham sinais de terra que pudessem indicar que ele caminhou pelo local, que é chão de terra batida. Com certeza ele não caminhou naquela terra. Descalço ele não estava naquele monte de terra que tinha ali. Adalberto vestiu uma jaqueta de motociclista em couro cara, avaliada em R$3.000. E nos bolsos dessa jaqueta tinha uma carteira com seus documentos pessoais, tinha R$300 em dinheiro, tinha o aparelho celular que estava desligado e também tinha a chave do seu carro. A última mensagem enviada por Adalberto à esposa na noite do seu desaparecimento ocorreu às 19h48. A mulher dele respondeu às 21h12, mas a sua mensagem via WhatsApp não chegou a ser entregue, indicando que o celular de Adalberto já estava desligado neste horário. A conclusão que a gente chegou preliminarmente é que a vítima morreu depois das 20h30 da sexta-feira do dia 30 de maio de 2025. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos aprovados, com cursos completos para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal, PRF e muito mais.
além dos cursos preparatórios. O Instituto Oliver também oferece cursos superiores, cursos sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível e dê o primeiro passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Daqui a pouco eu vou te explicar o motivo que eu sei que às 20h30 Adalberto ainda estava vivo, pois existe uma prova irrefutável nesse sentido, mas espera que daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas acredite se quiser, a esposa de Adalberto está sendo vítima de trotes em busca de dinheiro. Ela está muito preocupada, as pessoas ficam passando trote, né? Olha, eu sei quem foi, faz um Pix, então, por favor, não façam isso. Tem uma família sofrendo, ele tem pai, ele tem mãe, tem a esposa, tem os parentes, né? Assiste esse vídeo até o final, pois eu trago muita informação importante sobre a morte do empresário Adalberto. Mas deixa eu te falar uma coisa agora. Eu trabalhei muitos anos como delegado de polícia e me especializei em investigação de crimes de sangue. Meu olhar é sempre cuidadoso e meticuloso. Cada pequeno detalhe encontrado no local de homicídio tem sua relevância e deve ser analisado de forma fria e técnica. Um dos princípios básicos para um bom investigador é não ter conclusões rápidas e precipitadas. A preservação e análise da cena do crime são cruciais em investigações criminais para garantir a integridade das evidências e a reconstrução precisa do ocorrido. Olha, todo e qualquer crime deixa vestígios do seu acontecimento, e são estes vestígios que nos levam ao criminoso e à verdade real dos fatos. Mas saiba que um local de crime pode ser mudado, pode ser alterado ou desconfigurado, tanto pelo autor ou autores, como também por aqueles que encontram o cadáver e acabam de alguma forma mexendo em alguma coisa ou até mesmo subtraindo bens do cadáver. Minha equipe de produção conseguiu a melhor imagem da cena do crime, ou seja, é possível ver com total precisão como Adalberto foi encontrado no terreno onde a Prefeitura de São Paulo realizava uma obra. Veja inicialmente o buraco visto através de imagem feita por um drone. Agora, observe essa foto que foi tirada antes que qualquer pessoa se aproximasse do cadáver. Esta imagem é reveladora e vou analisar junto com você de todos os ângulos e possibilidades. Tenha em mente que o corpo da vítima foi localizado 4 dias depois, ou seja, na terça-feira, dia 3 de junho de 2025, dentro de um buraco, com cerca de 3 metros de profundidade e 60 ou 70 centímetros aqui de largura, em uma obra da Prefeitura que é localizada ali no Autódromo de Interlagos. Antes de morrer, Adalberto tinha feito um vídeo com o seu celular e ele estava usando o seu capacete e compartilhou via WhatsApp com amigos motociclistas. E aí, seus lentos? Hoje é motoca, hein? Hoje não é kart. Aí, ó. Bora pra pista? Olha, mas tem uma pergunta que não quer calar. Por que Adalberto entrou numa área proibida, pois tinha uma obra naquele local? A delegada de HPP, doutor Ivalda Aleixo, explica. Aonde ele estava era proibido entrar, passar por ali, pode também o pessoal da vigilância, ali, da segurança, ter abordado e ele ter, olha, o que foi, né, ter reagido e eles terem dado aí o famoso mata-leão ou ter segurado ele aí pelo braço, né, e ele ter passado mal, até porque tinha bebido. Vamos agora analisar a foto que eu consegui e que é reveladora demais. A primeira conclusão é que trata-se de um local que não é de passagem de pessoas. O buraco, que daqui a pouco eu vou te mostrar, situa-se numa área estreita que foi construída, pois, na verdade, temos várias escavações parecidas, uma ao lado da outra, como se formasse uma alameda estreita. Veja nessa imagem que o terreno é mais alto que a região dos buracos, ou seja, primeiro os pedreiros fizeram um rasgo no terreno, como se estivessem construindo uma rua estreitinha. Depois que rebaixaram esse terreno, eles começaram a fazer as escavações, uma ao lado da outra.
A conclusão é que temos dois patamares, ou seja, a parte mais alta, onde você anda normalmente, e a parte mais baixa, onde situa-se um buraco ao lado do outro. Com essa foto você vê com mais nitidez como era o terreno onde situa-se o buraco onde a vítima Adalberto foi encontrada. É como se fosse uma vala que primeiro foi aberta para somente depois terem feito as escavações. Agora eu vou te mostrar a imagem que conseguimos, mas vou dar um zoom, pois eu quero aos poucos te mostrar todos os detalhes que eu descobri nessa cena de crime. É possível ver os dois braços de Adalberto e o capacete que ele usava. Fica claro de analisar que o buraco é muito estreito. A vítima penetrou a escavação, mas acabou ficando presa antes de tocar o fundo, pois descobrimos que esse local tem 3 metros de profundidade. Veja que é uma situação totalmente claustrofóbica, pois se porventura alguém caísse nesse buraco, jamais conseguiria sair sozinho, pois a gente vê que Adalberto ficou literalmente entalado nesse pequeno espaço lateral. Observe que Adalberto foi encontrado com uma certa profundidade do solo, ou seja, o corpo entrou e depois cerca de mais ou menos meio metro ou 1 metro ficou entalado nas paredes do buraco. Mas eu preciso aproximar ainda mais a foto da cena do crime. Vou dar mais um zoom na imagem para podermos ver mais detalhes da importância para a investigação. Presta atenção. É nítido que a vítima foi espremida nas laterais da escavação e observe que os braços estão levantados. A pergunta que não quer calar é a seguinte, vamos lá. Adalberto caiu no buraco morto ou vivo? Mas espera um pouquinho, por que os braços dele estão levantados? Veja, se ele estivesse sem vida e fosse introduzido no buraco, os braços estariam da forma como você está vendo, ou os braços estariam abaixados? Conseguimos relato impressionante de um funcionário da obra que foi um dos primeiros a ver o corpo no buraco. Você viu como estava o corpo lá dentro? Tava de cabeça pra baixo? Não, cabeça pra cima, tá desse jeito. A perna cruzada, sem cueca, sem sapato, com a jaqueta. Tava desse jeito. Essa posição que ele tá. A vinha não tava suja. Tentando arranhar, não, tava limpinha, o momento tava limpinha. E vocês tentaram pegar ele lá? Não, eu coloquei minha luva e coloquei a mão na mão dele. Vou deixar minha digital, né? Pedrão, tá gelado, amor. Olha, responder as perguntas que eu acabei de fazer não é fácil e também não é simples, não. Precisamos de mais informações para formar esse quebra-cabeça obscuro. Agora, eu vou aproximar mais a foto para vermos mais detalhes ainda. E eu tenho certeza que você que me assiste vai ficar impressionado. Observe que a vítima Adalberto está usando aliança na mão esquerda e ele é casado. Se ele foi morto, não quiseram subtrair a aliança em ouro. Mas peço agora para você fixar a sua visão no capacete de Adalberto. E a pergunta é a seguinte: o capacete está fixado na cabeça dele ou não? Bem, a resposta é simples. O capacete não está dentro da cabeça da vítima e isso é muito curioso. Aí eu trago 3 hipóteses para você que me assiste refletir. A primeira possibilidade é que Adalberto caiu nesse buraco na escuridão, tentando cortar caminho para chegar ao estacionamento onde estava o seu carro, sendo que ele podia estar com o capacete na cabeça, mas não com o equipamento introduzido por completo, e que poderia ter ficado nessa posição da imagem que eu estou mostrando com a queda dele. Bom, a outra possibilidade é ele estar vestindo o capacete por completo, e ao cair no buraco, sem querer, o capacete se mexeu com o impacto. Será que isso é possível ou não? Bom, a terceira possibilidade é ele ter sido jogado morto na escavação e depois o assassino ter jogado o capacete no buraco e veio a ficar dessa maneira como você está vendo na foto. Conseguimos vídeo do momento em que o capacete de Adalberto foi tirado do buraco antes do corpo. Veja que são muitas possibilidades de análise e eu peço que você não se precipite com conclusões assodadas. Uma coisa que eu aprendi na carreira de delegado é que nós não podemos descartar hipótese alguma
para não errar feio. Conclusões rápidas podem fazer o policial cair do cavalo. A mesma coisa é o médico que fecha diagnóstico do paciente sem ver os exames. As chances de errar são altas. Mas tem outro detalhe que é muito enigmático. Sabe-se que o capacete de Adalberto tinha uma câmera GoPro encaixada para a filmagem. O problema é que o capacete retirado do buraco estava sem a câmera. Gente, aonde foi parar esse equipamento? Eis a questão. Alguém retirou a câmera que estava acoplada ao capacete da vítima. Será que foi o suposto assassino que imaginou que a câmera pudesse estar ligada? Eu sei que você pode estar pensando o seguinte: Lordelo, a falta da câmera GoPro é a prova que ele não caiu sozinho por acidente. Espera um pouquinho, mas será? Calma! Pois alguém que passou por lá dias depois pode ter subtraído a câmera e ter ido embora e não chamado a polícia, não ter avisado ninguém, é uma possibilidade. Entenda uma coisa, não podemos descartar todas as possibilidades para não cometermos erro. O cadáver ficou no buraco, não esqueça, 4 dias e muita coisa pode ter acontecido nesse período. Eu quero aproveitar esse momento e te contar uma experiência que eu tive quando eu trabalhava como delegado de polícia. Eu atendi centenas de locais de homicídios e, em alguns casos, durante a investigação, eu descobri que antes da polícia chegar no corpo, transeuntes que passavam pela localidade e avistaram o cadáver, acredite se quiser, acabaram revistando o morto com o intuito de subtrair carteira, relógio, anel de ouro e até o aparelho celular. Quando isso ocorre, pessoal, atrapalha demais a investigação, pois pode levar o delegado à linha de direção diversa da verdade dos fatos. Mas vamos continuar a analisar a foto da cena do crime que a minha equipe de produção conseguiu. Muita gente tem dito nas redes sociais que a polícia não encontrou marcas na lateral do buraco que indicasse que Adalberto, com suas mãos, de uma forma ou de outra, pudesse tentar escapar dali se estivesse vivo e teria sido jogado por alguém ou caído sozinho naquela escavação. Os internautas pensaram o seguinte, vai vendo. Na lateral do buraco deveria existir marcas profundas dos dedos e unhas da vítima, tentando de alguma forma escalar aquele local e sair daquele sufoco. Veja a fotografia ampliada com atenção nas mãos da vítima Adalberto. Primeiramente, observe que a terra está bastante seca por falta de chuva na região do Autódromo de Interlagos. Analise também que Adalberto está espremido, ele está na verdade entalado, pois praticamente a largura do seu corpo é a largura do buraco. Tanto é verdade que o corpo não foi encontrado no fundo do buraco, que tem 3 metros de profundidade. E a pergunta importante é a seguinte: será que com esse aperto todo seria possível Adalberto mexer os dedos para tentar escalar o buraco? Caso ele tivesse sido jogado nesse lugar? Tem 3 metros de profundidade, ele parou em torno ali de 1,5 metro, né? Ele não passou mais. Então o corpo dele fica ali preservado dali para baixo por conta da umidade, né? E não ter as intempéries do tempo ali sobre o corpo dele. Outro ponto importante que a minha equipe de produção descobriu é que foi feita a perícia no capacete de Adalberto para ver se encontram impressões digitais que possam levar ao suposto autor do homicídio. Olha que interessante. Só que esse laudo ainda não foi apresentado à imprensa. Observe quanta gente envolvida para a retirada do corpo de Adalberto do buraco, pois a ideia era preservar ao máximo as provas contidas na cena do crime de morte. Temos imagens do momento em que o corpo de Adalberto foi retirado e colocado no solo, ao lado do buraco onde ele morreu. A polícia revelou que o corpo do empresário Adalberto foi inicialmente confundido com um boneco por um funcionário da obra, que disse, abre aspas, "Tem um boneco aqui." Ele resolveu contar o fato a outros companheiros de trabalho que, por curiosidade, foram ver o que estava acontecendo dentro de um dos buracos. A verdade só veio à tona quando notaram a aliança na mão do tal boneco, que, na verdade, tratava-se do cadáver do empresário Adalberto. Importante você se atentar que o corpo foi localizado
somente no dia 3 de junho de 2025, sendo que Adalberto desapareceu na noite de 30 de maio de 2025. Outra linha de investigação é que Adalberto poderia ter sido agredido por entrar em área restrita do autódromo. A informação que a gente recebeu é que não é possível cravar que agressões teriam causado a morte do empresário. No corpo da vítima teria sido encontrado vermelhidões na região do seu pescoço. Os primeiros laudos ficaram prontos e você vai ficar sabendo do resultado agora, vai vendo. Os peritos atestaram oficialmente que Adalberto morreu por asfixia. Apesar da confirmação da causa da morte, os legistas não conseguiram determinar de que maneira essa asfixia ocorreu. Duas possibilidades estão sendo consideradas para a investigação. A primeira seria uma constrição torácica, quando há forte pressão no tórax, ou asfixia provocada por pressão aqui, na região do pescoço. A confirmação de asfixia reforça uma das teses de que Adalberto foi agredido antes de ter o corpo colocado no buraco. Com isso, o foco da investigação passou a ser os seguranças que atuavam naquele local. Agora, a limpeza da cueca que ele estava usando e também dos pés descalços sugere que ele não andou na terra ou ele também não foi arrastado, mas sim ele teria sido carregado no colo ou teve as suas roupas removidas muito próximo daquele buraco. A polícia até o momento não acredita em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma queda acidental também foi considerada improvável, pois a vítima teria se debatido ou tentado sair do buraco, e não tiraria a calça, botas e também suas meias. O que não faltam é teorias do que poderia ter acontecido com Adalberto. Eu acho que eu acho que deve ter uma briga com alguém, alguma coisa assim, o cara deve ter dado mata-leão nele, porque ele não ficou com hematoma, não ficou com tiro. Sei. Não ficou com nada. Essa informação que trago para você ainda é extraoficial, vai vendo. Ainda não se sabe, porém, se os sinais no pescoço da vítima decorreram de possíveis agressões ou do período em que o empresário ficou preso no buraco. Não é descartada a possibilidade de Adalberto ter sido vítima de um mata-leão. Ainda pode também ter desmaiado e depois sido colocado no buraco onde ele foi encontrado. Não podemos esquecer também que a perícia encontrou várias marcas de sangue humano dentro do carro de Adalberto, que estava num estacionamento irregular. Mas, ao que tudo indica, as marcas de sangue no carro de Adalberto seriam anteriores ao dia do crime. Pode ter sido anterior à sexta-feira, ao dia que ele desaparece, mas seja lá o que tenha acontecido, as outras marcas são marcas de, como se fosse um carimbo, né? Marcas de sangue no meu nariz. Eu fiz isso, apoiei a mão no banco, ficou ali uma mancha, né? Deixa eu te explicar aonde Adalberto deixou o seu carro. A minha equipe de produção descobriu que a vítima parou o seu veículo em uma área fechada ao público, ou seja, o local era proibido de estacionar, ele não poderia ter parado o carro lá. E a hipótese mais provável da polícia é de que Adalberto teria parado irregularmente no cartódromo para não pagar o estacionamento oficial do evento, que seria caro. Ou seja, provavelmente ele quis economizar o dinheiro do estacionamento oficial. O DHPP resolveu ouvir também 4 seguranças que trabalharam no evento em que Adalberto participou toda a tarde. Eles prestaram depoimento por quase 4 horas e, na saída, acharam por bem não conversarem com a imprensa. Mas agora se prepara, pois a informação que vou trazer é chocante. Saiu na imprensa que o laudo toxicológico preliminar do IML apontou 0 para álcool e drogas no corpo de Adalberto. Se isso for verdade, o amigo Rafael, que esteve com Adalberto, se complica, pois em seu depoimento inicial, ambos beberam cerca de 8 garrafas de cerveja e usaram maconha também no evento. A informação pode contradizer o depoimento inicial de Rafael Aliste, amigo que estava com a vítima quando ele sumiu.
Rafael havia afirmado à polícia que ambos beberam cerca de vários copos de cerveja e usaram maconha que foi adquirido por um desconhecido naquele evento. Por outro lado, eu conversei com alguns peritos que me disseram que, como a vítima somente foi encontrada 4 dias após a sua morte, o corpo pode ter metabolizado o álcool e, por isso, o resultado toxicológico teria dado negativo. Gente, a verdade é uma só, é dúvida em cima de dúvida. Mas veja agora o que a minha equipe de produção descobriu. A esposa de Adalberto foi ouvida no DHPP e ela disse que no dia do evento verificou na conta bancária do marido que ele gastou R$170. E ela mesmo concluiu, ela disse à delegada doutora Ivalda que acredita que o marido deve ter tomado cerca de 10 cervejas. Outro dado importante é que Adalberto fez gastos picados no evento, sendo que a última compra da vítima ocorreu, vai vendo, às 20h30 da noite. Ou seja, conclusão que é inexorável. Nesse horário, 20h30, Adalberto estava vivo e possivelmente ele estava se preparando para ir embora se encontrar com a esposa. Ao ser ouvido no DHPP, Rafael afirmou que Adalberto estava muito nervoso, ansioso, agitado, muito eufórico, devido à mistura de álcool com maconha. Chamamos o Rafael, o que é agitado, eufórico? Ele viu alguém, né? O que deixou ele assim? Era comum, né? Ele beber alguma coisa e ficar agitado? Cerveja? Foi mesmo só maconha que vocês usaram? Porque agora tem um amigo morto, né? A delegada doutora Ivalda Aleixo já havia dito anteriormente que o primeiro depoimento de Rafael Aliste apresentava algumas lacunas e até contradições. No novo depoimento, ele ficou por mais de 6 horas prestando esclarecimentos aos investigadores e foi acompanhado por uma equipe especializada que fez uma análise do seu perfil psicológico, que é chamado na Polícia Civil de perfilamento criminal. Rafael passou por perfilamento criminal, que é uma técnica usada para traçar um perfil psicológico e comportamental da testemunha. Na prática, profissionais como peritos, psicólogos, criminólogos avaliaram o comportamento de Rafael durante o seu depoimento aos investigadores da divisão de homicídios. Rafael apresentou à polícia imagens do condomínio onde mora chegando com sua moto por volta de 23h10 daquela noite, após sair do evento em Interlagos. Rafael relatou aos policiais que no dia seguinte, ou seja, sábado, 31 de maio de 2025, ele foi assaltado por 4 bandidos que levaram a sua moto, o seu capacete e o seu aparelho celular. Ele apresentou lá no DHPP o BO de registro do roubo que ele sofreu. A esposa de Adalberto disse que Rafael era amigo do seu marido há muitos anos e não acredita que ele esteja envolvido. O Rafael era amigo dele, o Rafael estava lá curtindo com ele. Então, não acredito que o Rafael tenha nada a ver com isso. Vamos agora às conclusões dos investigadores. Com tudo o que foi levantado de provas até agora, a doutora Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, tem 2 hipóteses sobre o crime que você vai saber agora. Que nós imaginamos, ou ele foi colocado ali já sem vida, ou se com vida desmaiado, desacordado, alguma coisa assim. Especula-se que Adalberto teria tentado atravessar essa área restrita, fechada, para a circulação, com o intuito de cortar caminho para pegar o seu carro que estava longe. Uma hipótese é que Adalberto poderia ter sido barrado por algum segurança e pode ter ocorrido uma briga entre as partes. Nesse confronto, a tese é que um segurança poderia ter pressionado Adalberto com o joelho ou sentado nas costas dele, causando uma compressão torácica e fazendo com que o empresário desmaiasse. Em seguida, ele poderia ter sido lançado naquele buraco. A Polícia Civil já sabe que 188 pessoas trabalharam no evento que Adalberto participou naquela fatídica noite. É muita gente que o DHPP vai precisar ouvir se essa possibilidade ganhar força. Para finalizar, eu trago agora as 4 últimas informações que a gente obteve agora do DHPP. A Divisão de Homicídios descarta que possa ter ocorrido acidente pessoal, aponta a certeza que Adalberto foi vítima de homicídio, ou seja, para o DHPP aconteceu crime.
O laudo necroscópico mostrou que a vítima tinha lesões também nos joelhos, essa é a novidade, e que a morte foi causa por asfixia. Mas aí tem um problema, pois ainda não se sabe como se deu essa asfixia, que é a morte em razão de falta de oxigênio. Os investigadores têm algumas teorias. A primeira é que Adalberto possa ter sido levado um mata-leão e aí ele teve um desmaio e foi jogado no buraco. A outra hipótese é ele ter sido morto através de esganadura, que é um aperto no pescoço pelas mãos. E a última possibilidade é que Adalberto tenha sido jogado ainda vivo no buraco e morreu asfixiado pela compressão da caixa torácica. Ou seja, eu vou te explicar, o espaço seria tão pequeno que ele não conseguia movimentar os pulmões e assim morreu asfixiado dentro do buraco. E a principal notícia que a minha equipe levantou eu vou falar agora. Para o DHPP, o amigo Rafael Aliste não tem nenhuma participação no desaparecimento de Adalberto. Olha, pessoal, em cima de tantas dúvidas e incertezas, a única certeza que existe é que ainda não existe um suspeito definido. O Instituto de Criminalística de São Paulo acaba de divulgar laudo aonde foi encontrado a proteína PSA em material biológico que foi localizado no corpo da vítima Adalberto. Muita gente está dizendo que ele teria praticado ato sexual, mas conversamos com peritos particulares que disseram que provavelmente este material biológico foi expelido por Adalberto se porventura ocorreu a chamada asfixia mecânica. Você reparou que todas as novidades do caso que eu acabo de trazer, que muitas são as linhas de investigação até agora, mas me parece que o cerco está se afunilando. E você, qual a sua opinião? Qual é o seu faro? Qual é o seu sentimento, o seu achismo em relação à morte de Adalberto? Quais as linhas de investigação que te convenceu mais? Olha, eu adoraria saber o que você pensa nos comentários. Para a gente fechar com chave de ouro, dá uma força para a nossa equipe, se inscreve no canal Na Cena do Crime, aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e olha, compartilha os nossos vídeos com todo mundo que você conhece e sabe que gosta de consumir True Crimes no YouTube.